Bom dia para vocês que estão chegando aqui agora. E aí, como você começou o seu sabadão? Eu resolvi abrir essa live aqui. Eu não costumo abrir a live esse horário, mas resolvi abrir aqui só para passar algumas dicas para vocês. Eu vi que algumas pessoas estão mandando mensagem para mim. E eu queria falar sobre a leitura, a importância da leitura, né? Quando nós lemos um livro, quando a gente acessa algum conteúdo que não é às vezes um vídeo, que às vezes o vídeo é muito mais fácil de você entender e compreender, porque a pessoa que está falando, ela fala também através de metáforas, né? Então às vezes a gente entende o contexto por conta da metáfora, não é nem tanto a gente entende o texto, né? Não é nem pelo contexto, mas é pela metáfora, pelos exemplos. E quando você está lendo um livro, normalmente existe uma certa dificuldade. Bom dia, deixa eu ver quem está entrando aqui. Bom dia, Rafa, bom dia, Fábio, bom dia, Lu, para todos vocês que estão chegando aqui agora. Então, qual que é a dica que eu quero trazer para vocês? O conselho, na verdade, né? Eu tava falando com alguém agora no direct e ela me falou assim, a pessoa me falou o seguinte: olha, eu tô lendo um livro, esse livro é muito bom, esse livro aqui me ajuda, tá me ajudando a entender um pouco mais sobre o meu lado espiritual, o meu lado das minhas emoções. Enfim, esse livro tem me ajudado a fazer algumas coisas aqui. E qual que é o insight, qual que é a tarefa que você tem que ter toda vez que você vai fazer a leitura de um livro ou algo do tipo? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem que tirar tarefa de todo o conhecimento, de todo entendimento que você está tendo, de tudo que você está absorvendo. Você tem que tirar tarefas para você pôr em prática. Vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Tá bom o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Extraordinário dia, Gelson. Vocês estão me ouvindo? Então, deixa eu só saber se vocês estão me ouvindo aqui. Bom dia, Eli. Fala pra mim aí, vocês estão me ouvindo bem? Boa, então vamos lá então. Então assim, o que você vai fazer? Eu quero saber qual que é o livro que você está lendo. Quem aqui está lendo algum livro, coloca o nome do livro aqui. E você que não está lendo o livro, coloca aqui o livro que você já disse que ia ler e você não começou a ler ainda. Eu quero saber qual é a tua leitura. Felipe, mas é importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para a exponencialidade, para eu ter uma vida de governo, é importante a leitura? Mas é claro, você até sabe disso. Agora, o que você precisa fazer? Primeiro eu quero saber qual é o livro que você está lendo. Coloca aqui para a gente poder entender qual é a leitura que você está fazendo ou que você deveria fazer e você não fez. Eu não quero saber do último livro que você leu, quero saber do livro atual. Ó, O Poder do Hábito. O Rafa tá lendo O Poder do Hábito, muito bom. Coloca pra mim, estou lendo ou preciso ler, que são coisas diferentes. E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre leitura agora. A vida que vale a pena ser vivida. Esse livro você tá lendo, coloca assim, estou lendo ou preciso ler tal livro. Estou lendo tal livro. Só pra gente entender aqui qual é o nível e o que vocês estão vivendo nesse momento. Ó, estou lendo, massa demais. Então o que acontece? Ó, estou lendo, massa. Qual que é a parada aqui? É que toda leitura que você está fazendo ou que você vai fazer, nesses dois casos, você precisa já entrar nesse ambiente, entrar nesse tempo que você vai investir, nessa ação, já com o que você quer de resultado daquilo. Por exemplo, tem muita gente que gosta de ler como hobby. E é muito bom ler como hobby. Tem gente que ama isso e é gostoso e você entende muita coisa. Agora, até a leitura como hobby, se você quer ser intencional, se você quer ser exponencial, se você quer acessar o extraordinário, você precisa, em todo tempo, todas as ações, elas têm que gerar uma reação. Toda ação tem uma reação. Então você tem que ser intencional para saber quais são as ações que você está tomando e quais são as reações. Por exemplo, eu vim agora, acabei de sair da academia. Olha que interessante, hoje a academia ela abre às 8 horas, eu já saí da academia. Felipe, mas nem são 8 horas. Pois é, eu vim e eu mentalizei tão forte que ia ter alguém na academia. Quando eu já saí de casa, eu lembrei, eu já tinha saído. E eu não parei por conta de um achismo. Dizem que a academia normalmente ela fica fechada a esse horário. Eu não fiquei pensando nesses detalhes.
no impossível ou naquilo que era o previsível. Eu mentalizei o que eu queria, eu fui atrás do que eu queria. E por quê? Eu vi, eu mentalizei e eu já vi o resultado. Qual era a reação que eu ia ter depois da academia. Então eu já tinha mentalizado que eu ia falar sobre isso depois, por já saber que eu ia chegar na academia, ela ia estar fechada e de alguma forma ela ia estar aberta e eu ia fazer as minhas atividades, aquilo que eu precisava. Entende? Eu já fui mentalizando o depois. Quando você entra para a leitura de um livro, ou quando você vai ler um livro, você tem que entender primeiro, por que eu vou ler o livro? Porque esse livro, ele é um livro que eu quero tirar uma lição dele, eu quero tirar um aprendizado dele. O que eu quero com esse livro? Alguém me indicou, esse livro é bom, esse livro é bacana. Quero ler Um Novo Poder do Hábito. Massa demais. Agora, olha que interessante. Nessa leitura, quando você vai fazer a leitura de um livro, quando você está lendo, na verdade, um livro, você que está lendo o livro, quais são as tarefas que você vai tirar ali de cada capítulo para você colocar em prática? E às vezes, não é nenhum capítulo, é um trecho que você leu que te dá uma ação. Aquele escritor, ele fez algo e você fala, cara, que massa isso que ele fez, hein? Puxa, bacana. Agora, como que você pode pegar aquilo que ele fez e trazer para a sua vida? E você fazer aquilo? Então tudo é você que escolhe, você que pode tirar o conhecimento. Ontem na live com o Christian Barbosa, a gente falou sobre isso. Todo conhecimento que existe na Terra você tem à disposição no YouTube, através de livros, você tem à disposição em uma série de plataformas. Agora a diferença é, será que eu estou sendo intencional e não estou sendo preguiçoso de buscar aquilo que eu preciso, tirar daquele texto, daquele contexto, a chave que eu preciso para eu aplicar na minha vida? Ou eu estou lendo por ler, ou eu estou fazendo, assistindo por assistir, e aí eu acabo, para poder realmente aprender sobre algo, eu vou lá e vou entrar em um conteúdo pago para aquilo, entende? Então, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Na leitura, você tem que tirar uma tarefa. Então, você que está lendo o livro aqui, A Vida do Espírito, Dr. Lloyd Jones, esse daí. Então, Fernando, o que você vai fazer? Você vai pegar quais são as ações que você viu que ele fez, e dentro do contexto desse livro, é um livro bom, você vai pegar algumas ações ali que ele fez, algumas coisas que foram aplicadas, e vai colocar data e horário para você aplicar na sua vida. Então, hoje, por exemplo, o que você vai pegar dessa leitura que você fez de manhã e que você pode aplicar no teu cotidiano? Tem uma música que fala sobre isso, cotidiano, do rap, eu acho. Então, é quando você pega esse contexto aí, tira esse trecho e aplica na tua vida, ou seja, adapta para a tua realidade, você começa a testar coisas novas. E aí quando você testa coisas novas, você tem resultados diferentes. Você começa a ter acesso a experiências diferentes. Então tudo tem a ver com a gente ser intencional com o que está nas nossas mãos. Eu costumo falar que nós carregamos, nós temos os 5 pães e 2 peixes, 5P, 2P. São 5 pães e 2 peixes, aquilo que a gente carrega nas nossas mãos. Quando chega uma informação de fora diferente, eu pego aquilo junto com o que eu tenho, faço ali uma mistura e extraio algo daquilo, ou seja, e crio um resultado sobre aquilo. Então nós precisamos ser intencionais com aquilo que nós estamos acessando. Nós precisamos pegar isso. Por exemplo, quando eu saí da academia, e por onde eu passo aqui tem muita árvore, tem muito verde, e eu fico olhando, eu observo muito. Eu aprendi a observar e eu aprendi também a contemplar a natureza, porque a natureza é o nosso maior modelo de movimento, de estar em movimento, de estar sempre em constante crescimento e evolução. Então quando eu olho para isso, e eu olho pessoas que poderiam estar fazendo tantas coisas essa hora, mas não se posicionaram, estão vivendo de condição e não de decisão. E aí a condição é, eu não tenho uma boa alimentação para poder fazer atividade física, eu vou passar mal. Eu não tenho um acompanhamento de um nutricionista, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso. Então essa condição
que você vai declarando para o teu próprio cérebro, você vai convencendo ele e ele vai te convencendo de que realmente você é um bosta, você não pode fazer nada, você tem que viver essa escassez, você tem que viver sem resultado. E isso é o que a tua mente, por conta das circunstâncias, da ambiência que você vive, quem são as pessoas que estão ao redor de você, elas vão implantar uma cultura, por exemplo, os seus pais, seus parentes, as pessoas, seus amigos, todos que estão ao teu redor, eles vão criar uma mentalidade, porque é uma cultura que eles vieram. Por exemplo, você foi programado desde que você nasceu a pensar como você pensa hoje. Se você não reprogramar a tua mente, você não vai ter resultados diferentes. Então você tem que olhar, por exemplo, vocês já perceberam que tem ações que vocês fazem ou situações que vocês estão vendo e você fala, cara, meu pai fazia muito isso. Putz, cara, parece minha mãe. Já viu? Quando você olha também às vezes para um cônjuge ou para alguém, para o irmão, e vê ações e reações que parecem com os pais, com os tios. Por quê? É uma programação que foi feita e que redefiniu e que, na verdade, definiu quem você é hoje. Então, quando você para a primeira coisa na contemplação, é você parar para observar. Então, você quando vive um negócio chamado Lech Lecha, que é o olhar para dentro de si, você começa a observar e entender que ações e reações que você está tendo são frutos de programadores, pessoas que programaram você, autoridades na escola, numa igreja, numa religião, dentro da sua casa. E olha que interessante, você é fruto disso. São várias culturas que foram moldando vocês. Por exemplo, quem aqui já ouviu aquela lá, você não pode comer manga e tomar leite? Quem já escutou isso? Coloca aí pra mim. Não precisa nem ser sobre isso, mas eu quero que você coloque aqui assim, ó. O que você ouviu dos seus pais e que você já sabe que isso é uma crença limitante? Ouviu dos seus pais, de amigos, das pessoas que fazem parte da sua ambiência. Você fala, cara, quando você pensa em ter uma ideia, em fazer algo, as pessoas, não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo porque você não tem dinheiro para fazer, você não tem isso, você não tem aquilo. Coloca para mim aqui, qual é a frase que você sabe que é uma frase que te limita, que quando você escuta te baixa a tua energia. Qual é a frase? Coloca aqui, deixa eu ouvir. Qual é a frase que você escuta que tem te limitado? Coloca aqui enquanto isso eu vou só. E aí, bom? Ó, pra que trabalhar tanto? Você não tem perfil. Putz, isso aqui eu já vi muita gente falar. Você não tem perfil. Olha lá. Pra que trabalhar tanto? Filho de peixe, peixinho é. Olha que bosta. Essa daí, filho de peixe, peixinho é. Essa frase, ela durante muito tempo, essa crença me bloqueou demais. E eu acreditava que eu tinha que ser como meu pai. Ou chegou um ponto depois que foi o contrário. Eu falava, eu não tenho que ser, eu tenho que ser totalmente o contrário dele. Então, isso me pegou demais, foi muito doido isso. Você trabalha demais, olha lá. Agora o trabalho, quando você trabalha demais, provavelmente a pessoa que te falou isso, ela não tinha resultado. Ela não tinha clareza, ela tem um espírito de escassez muito grande. E ela dá desculpa para não prosperar. Rico não vai para o céu. Essa é a maior mentira que existe na eternidade. Rico não vai para o céu. O Senhor de Jesus, ele disse para a gente ir por todo mundo e prosperar. Ó. Eu viajo na maionese. Fala, eu viajo na maionese. Olha só que doido. Olha cada frase que vocês estão falando aqui. São frases que elas, quando você vai romper, olha que interessante. Quando você vai romper alguma coisa, essas frases elas vêm na mente de vocês. Essa frase vem e ela drena a tua energia. Essa é a maior doideira. Quando eu descubro que é uma crença, quando eu vou fazer algo, eu vou romper alguma coisa, eu estou diante de alguma situação que eu vou romper, aí vem uma frase e vem um pensamento lá do inferno que bate na minha cabeça. E essa frase, esse pensamento, ele me tira a minha energia na hora. Por exemplo,
eu tinha muita crença de que eu não ia terminar, por conta dos programadores, de não terminar as coisas. Eu começava, mas não terminava. E sempre que eu começava algo que eu via que eu estava rompendo, que eu ia terminar, acontecia uma porrada de situações para me impedir de finalizar o que eu tinha que finalizar. Desde situações físicas, emocionais, situações externas, a energia que tentava me travar era tão grande que movimentava pessoas ao meu redor para me travar, para me bloquear. Olha que loucura isso. Ó, você sonha demais. Essas coisas só dão certo para os outros, isso é uma mentira. Essas coisas só dão certas para quem faz e para quem vai até o final. E eu lembro que essa frase de que quando eu ia terminar, porque meu pai, olha só que interessante, eu vou explicar para vocês onde estava o meu bloqueio. O meu bloqueio estava que meu pai, ele me prometia muitas coisas, só que ele nunca cumpria. Olha que louco isso. Eu tive que ir atrás para descobrir. Eu quero dar uma dica para vocês aqui, para vocês descobrirem onde está a fonte, onde está a raiz do seu problema. Esse é um bloqueio. Essa frase que a gente está falando aqui, que eu comentei como crença limitante, na verdade, além de ser uma crença, essa crença ela gerou um bloqueio na sua vida. Um bloqueio que te impede de prosperar. A prosperidade é natural. A pobreza é uma resistência. E ela é resistência por quê? A resistência vem através dessas frases, que elas vão travando, elas vão te segurando, elas vão te colocando para trás e não deixam você crescer. Olha que interessante. Eu era um cara que eu não terminava as coisas. E toda vez que eu estava prestes a romper aquilo, o que acontecia? Vinha um sentimento de que não, deixa para depois, não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não é para mim, e vinha um monte de coisa. E aí eu fui descobrir onde que estava o meu problema. Eu fui no passado, fui visitar a minha infância e eu descobri que meu pai era uma pessoa muito boa, sempre foi um cara que eu me espelhei em muitas coisas. Só que ele, na ignorância dele e por querer me trazer uma certa segurança, ele não tinha condição financeira, ele me prometia muitas coisas. Ele fazia muitas promessas. Por isso que você que tem filhos, não prometa algo para o seu filho se você não puder cumprir. Se você fizer isso, você vai estar criando uma trava, um bloqueio gigantesco nos seus filhos. Olha que interessante. Meu pai, ele falava, filho, a gente vai fazer isso, tal coisa. Eu ficava esperando no final de semana. Chegava no final de semana, meu pai não fazia. Filho, a gente à noite, quando o papai chegar, a gente vai fazer tal coisa. O dia inteiro, naquela expectativa de que meu pai ia chegar à noite, eu falava com a minha mãe, etc e tal, aí meu pai chegava, eu não fazia. Ele não fazia, ele dava desculpa, ele viajava e aí voltava só no outro dia. E o que acontece? Com o tempo, essas marcas elas foram ficando registradas no meu subconsciente. A linha editorial aqui dentro da uma linha no meu cérebro foi sendo criada. Então, quando eu cresci, ela foi enraizando. E ela me trouxe qual crença, qual bloqueio? De que eu não poderia conquistar as coisas, que eu não poderia ir até o final, que eu não poderia terminar nada do que eu começo. Eu sou muito bom para começar, mas não conseguia terminar. Então, quando eu entendi aquilo, eu falei, não faz sentido. E eu tive que desbloquear. Para desbloquear aquilo, eu tive que fazer na prática, na hora que você está executando as coisas, eu tive que fazer muita força, eu tive que ir atrás daquilo. Eu tive que perdoar meu pai, eu tive que ir lá e questionar e forçar uma situação de explosão, que é o processo do desbloqueio, para conseguir destravar aquela crença e desbloquear aquilo. E aí eu comecei a terminar as coisas. Depois que eu comecei a terminar, eu comecei a ver o resultado disso. E aí eu terminei, não foi começar a terminar muitas coisas, foi um processo. Eu comecei a terminar coisas pequenas. Então eu comecei a ir atrás do micro resultado. O micro resultado, ele começou a valer a pena para mim, porque eu entendi que eu ficava na minha crença de não terminar as coisas focado no macro resultado. E aí quando eu olhava para o macro, eu não fazia, e aí eu desmotivava, e aí aquela vida de frustração. Quando eu entendi que o micro poderia ser uma das formas de alcançar o macro, eu comecei a construir isso. Foi onde eu criei um método Take Action, que muitos de vocês fizeram na semana retrasada aqui, que eu fiz ao vivo com vocês numa série de lives. Então, o que acontece? Nós precisamos encontrar quais são as frases que nos bloqueiam. Fala, Clebão, seja bem-vindo, amigo. Então, quais são as frases que quando você vai fazer alguma coisa,
elas vêm na tua mente. Essa frase que vem na tua mente, ela é o start, é o índice do teu bloqueio. Essa frase, ela vai te levar para onde você tem que ir, lá no passado, para encontrar qual é a origem dessa frase. E quando você encontra, você chega lá, você quebrou o pau, ressignifica aquilo, e aí você vai para um próximo nível. Você vai fazer aquilo que você ia fazer, e você, ou testar uma próxima coisa que você sabe que aquela frase era uma bloqueio. Quando ela vir, ela vai vir mais fraco, mas ela vai vir. Mesmo assim você com clareza e entendimento, sabendo que essa frase é algo que te bloqueava, você vai continuar firme e vai para frente para destravar isso, entende? E aí é um processo de treino. Aí você vai fazer várias vezes, criar situações para que você consiga executar isso, trazer para fora essa frase, porque você vai começar a enfraquecer ela. Cada vez que você fizer mais, então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar situações para eu ter que começar e terminar. E eu começar e terminar. E toda vez a frase vinha, aquela sensação vinha, mas ela começou a vir mais fraco. Aí chega uma hora que ela não aparece mais. Eu estou explicando para vocês na prática como faz. Por isso que eu comecei aqui falando de livro. Olha que doido, essa live ela começou para eu falar sobre você. Que ler livro, você tirar uma tarefa de cada lugar que você viu ali, ou cada trecho que você viu, que a pessoa fez algo e aquilo trouxe um resultado, você pegar aquilo e aplicar hoje. Então eu quero saber de você, essas frases que você falou e os livros que você está lendo, como que você vai fazer e o que você vai fazer hoje para pôr em prática alguma coisa dessa leitura, para poder destravar, criar situações para poder encarar esse problema de frente e ir atrás da recompensa que está atrás desse problema. O que você vai fazer hoje para pegar dessa leitura e pôr em prática e conseguir extrair essa frase, porque essa frase vai vir forte. E quando vir, você vai falar: eu sei quem você é, eu sei o que você quer, e aqui você não vai arrumar mais nada comigo. E ir até o final. O que você vai fazer? Olha lá, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Deixa eu ler os comentários aqui. Ó, verdade sempre na minha mente, o que meus pais e avós conquistaram é isso que sempre quer me limitar. É isso aí. Então você tem que agora, é desse jeito que me sinto. Olha que doido. Essas coisas só dão certo para os outros. Então isso que eu estou falando para vocês é o que vocês precisam fazer agora. Eu queria que você, onde você está agora, você provavelmente está em casa, provavelmente, né? Não sei. Eu não estou em casa, talvez você também não esteja em casa. Mas eu queria que você... início do projeto, mas não termina. Olha só. Olha que doido isso. Então o que você vai fazer? Essa leitura, esse livro que você está lendo, que você tem algo, e essa frase que vem toda vez que você vai romper alguma coisa na sua vida, você vai fazer uma ligação. E pode perceber que o seu subconsciente fez com que você fosse atrás de livros que faz sentido. Livros que têm a cura para esses seus bloqueios. Só que você lê livros e você não consegue extrair ali aquilo que é necessário. Por quê? Você está querendo ver a receita inteira, você está querendo olhar tudo e o processo todo e chegar até o final para depois pensar o que isso resolveu na minha vida. Não. Na leitura, a importância... Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou mostrar um negócio para vocês entenderem como é que funciona a leitura. A leitura que você tem que fazer quando eu falo de leitura prática. A leitura prática, ela tem que fazer você gerar resultados. E a leitura prática, ela tem que ter uma ação para o dia de hoje. Então, por exemplo, alguém falou aí sobre o livro de hábitos, né? O poder do hábito. O poder do hábito, ele tem já, logo no início, um hábito que você já pode pegar e colocar em ação hoje. Agora, o que você pode fazer? Lê lá quais são e pega aquilo que tem a ver com a frase que você que vem na tua mente. Olha lá, eu leio, depois esqueço quase tudo. Então, não leio, é que nem isso aqui, ó. Eu conheço muita gente que faz a leitura da inteligência bíblica. Eu sempre ando com uma das bíblias que eu tenho aqui no carro. Essa é a Bíblia do Lion. E o que acontece? A minha Bíblia ela é toda riscada, velho. Porque aqui existe a sabedoria dos séculos. Então, eu coloquei, até escrevi aqui, ó, dia e noite. Todos os códigos, tudo que eu preciso tá aqui dentro. Então eu fico rabiscando o tempo todo.
eu rabisco mesmo. E o que eu quero te mostrar aqui? Para você fazer uma leitura de um livro, não precisa ser a Bíblia, tá? Um livro, qualquer livro. Você tem que pegar, na hora que você estiver lendo, deixa eu pegar um trecho aqui. Você tem que parar e olhar o seguinte: aquilo que eu li, eu tenho que me perguntar, fazer questionamento. Eu tô lendo, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar um negócio. Eu vou pegar o livro aqui, que é um livro que provavelmente você conhece, que é o livro de Provérbios. Provérbios é muito conhecido, independente da religião que você segue. O livro de Provérbios, os provérbios que existem na vida, eles fazem sentido. Olha só que fala aqui, ó, por exemplo, Provérbios capítulo 2. O título é assim, ó, os benefícios da sabedoria. Olha que interessante. Diz assim, ó, meu filho, preste atenção às minhas palavras. Só nesse trecho aqui, eu já tenho muita coisa para fazer. Olha que interessante. O que eu quero trazer para vocês é um método, um jeito que você pode ler que vai te fazer ter resultado. Existem jeitos de ler. Existe uma forma que eu leio por ler e existe a forma que eu leio para ter resultado. E eu estou falando para vocês serem intencionais. O tempo todo eu trago intencionalidade. Como que você pode ler um livro e ser intencional e ter resultado com esse livro? É aplicando o que está escrito lá. Como que eu aplico? Fazendo questionamentos. Olha que doido. Às vezes ali está falando assim, ó, acordar cedo para fazer tal coisa, ou você fazer anotações, você ser grato. Eu não sei qual é o livro que você está lendo e o que está dando de instrução. Mas aqui diz o seguinte, ó, os benefícios da sabedoria. Preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Preste atenção às minhas palavras. Que palavras são essas? Aí eu tenho que entender quais são as palavras que ele pediu para eu prestar atenção. São os mandamentos. Quais são os mandamentos? Aí eu tenho que guardar como tesouro. Como que guarda um tesouro? É guardar as 7 chaves. Eu tenho que guardar isso onde? No meu coração. Então você começa a pegar, tá, então eu tenho que olhar as palavras, lembrar quais são os mandamentos e guardar no meu coração. Então todo dia eu tenho que entender. Então para mim aplicar hoje isso na minha vida, quais são os mandamentos? Não matarás, não roubarás, e aí tem todos os mandamentos. Então hoje o que eu posso pegar disso e aplicar na minha vida? Por exemplo, a preguiça. Na inteligência bíblica fala, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso, que a formiga não tem chefe e ela se organiza, ela trabalha. A formiga é o maior exemplo de empreendedorismo. Ela trabalha para quando está no inverno ela não precisar sair de casa, entende? Ela ajunta tudo que ela precisa. Então, você precisa pegar quais são as chaves que você tem hoje no livro que você está lendo e aplicá-las no teu dia. Então, qual é a chave que você vai aplicar hoje? Lembra que eu falei? A frase que te bloqueia, o teu bloqueio, aquilo que quando você está rompendo alguma coisa, vem uma frase no seu subconsciente que tira a tua energia. Essa frase você vai agora ter clareza. Nós falamos sobre clarificar essa frase. E essa frase você vai pegar o livro que você está lendo, vai ver o que você pode extrair daqui para conseguir, com isso que você extraiu dessa leitura, desse livro que você está fazendo, você conseguir colocar e destravar essa frase. Para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou falando um pouquinho sobre a importância de você pôr em prática aquilo que você lê. Nós fazemos leituras todos os dias e tem gente que tem o hobby de ler. E eu até perguntei, para vocês que entraram aqui, qual é o livro que você está lendo? Qual o livro que você está lendo e qual o livro que você disse que queria ler e não começou a ler ainda? Por que isso é importante? Porque essas leituras, elas vão ter ali chaves, segredos, códigos que você precisa aplicar no teu dia a dia. É ser intencional com o teu tempo. É pegar essa informação, esse entendimento, entender aquilo e pôr em prática no teu dia para aquilo gerar algum tipo de resultado na sua vida. É ser intencional com aquilo que você faz. Fez sentido para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Então, aí depois que eu falei sobre a questão do livro aqui, para vocês que chegaram agora, eu perguntei, qual é a frase que vocês lembram que quando vocês vão fazer alguma coisa, elas vão impedir vocês de fazer aquilo que vocês gostariam de fazer? Por exemplo, as frases que a galera colocou assim, ó, isso não é para você. Quais são as frases? Deixa eu lembrar aqui. Coloca aí quais são as frases que vocês tinham posto. Ó, essas coisas só dão certo para os outros. Você sonha demais.
Meus pais me diziam que para crescer na vida tem que ter um apadrinhamento. Olha que doido isso. Você é 8 ou 80, nunca consegue sair disso. São frases que vêm sempre que você vai romper algo. E olha que interessante, o livro que você vai ler, ou o livro que você está lendo, ele vai ter no subconsciente você está caçando leituras que vão trazer as respostas para você desbloquear isso. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer ler tudo e a gente acaba esquecendo no final e não aplica nada. E aí, ao invés de a gente ter investido nosso tempo nessa leitura, nós gastamos nosso tempo e acabamos não tendo um ROI sobre aquele tempo. O ativo mais importante hoje do mundo é o tempo. Você recebeu 24 horas hoje na tua conta. Todos nós recebemos 24 horas na nossa conta. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Nós estamos gastando ou investindo? Nós precisamos investir ao invés de gastar. Qual que é o ROI? Qual que é o retorno sobre o investimento do tempo que você está tendo? Por exemplo, agora você está investindo o teu tempo aqui e você tem um ROI sobre isso. Qual que é o retorno sobre esse investimento? Qual que é o retorno sobre o investimento que eu estou tendo de trazer essas informações, essa clareza, esse entendimento para você? Entende? Tudo tem que ser intencional. Eu poderia estar falando de qualquer outra coisa, de tipo, tá aqui, e aí, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de ser intencional com o meu tempo. E eu gosto de trazer clareza para as pessoas que estão perto de mim. Eu tive um insight, alguém me chamou no direct para falar sobre o livro, e eu falei, cara, eu vou passar essa instrução. Só que eu não vou passar só para uma pessoa. Se eu tenho a oportunidade de passar a instrução para 20, 30, 40 mil pessoas. Entende? Então, a instrução para vocês hoje é essa. 24 horas você recebeu no teu dia hoje, na tua conta. Invista ela. Invista essas horas, não gaste elas. Como que eu invisto? Vou te falar um negócio. As horas você não tem como guardar 5 minutos, 2 horas para amanhã. Você vai gastar ou investir. Não tem como guardar o tempo. Agora, quando você gasta, no dia seguinte você vai receber mais 24. No outro dia mais 24. No outro dia mais 24. O que vai acontecer quando você só gasta o tempo? Você não constrói nada. Você não constrói nada na sua vida. Quando você investe o tempo, você constrói seu futuro. E quando você não investe e só gasta, a vida é quem vai construir um futuro para você. E ela vai construir do jeito que ela quer. Quando você investe, é você que escolhe o seu futuro. Não é a vida que escolhe para você. E aí você tem que entender que você é o protagonista da sua vida. Você não é o coadjuvante. Você é quem governa sobre o seu futuro. Você é que constrói. Se você deixar a tua vida para outras pessoas fazerem isso, elas vão fazer do jeito delas. E pode ser que o fim não seja aquilo que você busca. Agora você é jovem, agora você tem força, agora você consegue. Imagina daqui a algum tempo, quando você estiver numa idade que você não consegue mais ter força para fazer. Aí você vai depender de filhos, você vai depender de viver de favor, entende? Não faz sentido. E com certeza a maioria de vocês não pensa no futuro. Mas é importante vocês construírem o futuro. Mas também não é para vocês ficarem só olhando para o futuro, porque às vezes é muito chato eu ficar falando, eu vou ficar falando de futuro, vou ficar pensando em quando eu ficar velho. Eu tenho que curtir o que agora. Eu concordo, mas você tem que ser inteligente e você tem que ser prudente de construir o futuro e curtir o agora. Você tem que fazer as duas coisas. Construa o futuro e curta a vida adoidado, não desgovernado. Existem pessoas que querem, quem constrói futuro, vive a vida adoidado. Quem não constrói futuro, vive a vida desgovernado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Riz Sônia, ela disse assim, ela perguntou, como ter clareza se eu estou gastando ou investindo tempo? É só você ver qual que é o retorno que você está tendo sobre isso, Silva. Sônia, né? É só você ver o retorno que você está tendo sobre quais são os frutos que você está tendo. Por exemplo, no final do dia, quando você chega no final do dia, você tem aquela sensação de que você fez e parece que você não fez nada. Você tem aquela sensação de que, nossa, eu fiz muita coisa e não parece que eu não construí nada. É só você olhar. Quem faz muita coisa não significa que produziu algo. Produtividade é diferente de fazer coisas. Eu posso fazer muitas coisas e não construir nada. Agora, quando eu produzo coisas, aí eu construo algo, entende? Produzir é diferente de fazer. Quando eu faço, é só você observar aquilo que eu estou fazendo. Eu estou construindo alguma coisa? Eu estou tendo um retorno sobre aquilo? Qual é o retorno que eu estou tendo sobre aquilo? Não estou tendo retorno. Então eu estou só fazendo, gastando meu tempo.
Agora, quando eu construo algo, eu produzo algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que confunde muitas pessoas. Uma dona de casa, que talvez essa pode ser uma dúvida. A dona de casa, quando ela, por exemplo, qual que é a função dela? Muitas vezes ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer comida, ela tem que cuidar dos filhos. E aí você pode estar falando assim: ah, mas essa mulher, ela não está construindo nada. Essa pessoa, ela está fazendo muita coisa e ela só está gastando tempo. Ela não está tendo um resultado. Não é verdade? Não parece isso? Mas olha só que interessante. Existe como essa mulher, ela ter um resultado e ela produzir, e tem também como ela só fazer coisa. Tem as duas formas. Por exemplo, quando uma dona de casa, ela é intencional, a minha esposa, por exemplo, ela não está trabalhando, ela não trabalha, ela decidiu cuidar da nossa casa, cuidar do nosso filho. E ela não trabalha já faz um tempo, né? Ela fica em casa, ela cuida da casa, ela cuida junto tem uma pessoa que ajuda ela, enfim, e tem o nosso filho e tem algumas coisas nossas. Ela me ajuda em algumas coisas também, mas ela não é uma pessoa que ela faz algo fora, externo. Ela teria toda a desculpa do mundo para não produzir e nem construir futuro, e só fazer coisas. Só que o que acontece? A intencionalidade e o planejamento faz com que simplesmente o lavar uma louça, simplesmente o acordar e fazer um café da manhã, seja algo que produza um futuro, que construa um futuro. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é intencional quando ela vai no mercado. Ela não compra qualquer coisa. A minha esposa, ela cuida, ela constrói a nossa saúde física, ela constrói a nossa saúde emocional. Ela é a mulher que diz lá em Eclesiastes sobre a mulher sábia. Ela é uma mulher sábia, ela não é uma mulher tola. Ela cuida, ela ensina, ela prepara, ela está em todo momento. Você, por exemplo, que é dona de casa, ou você que conhece alguém que é dona de casa, poderia simplesmente fazer comida, poderia limpar a casa, poderia fazer um monte de coisa, cuidar do filho, colocar o filho de frente da televisão, e o dia ser desse dia medíocre, um dia chato, ruim, que não tem a sensação de que não está funcionando. Agora, olha que diferença quando você programa a sua semana. Ah, essa semana eu quero ensinar para o meu filho o princípio da honra. Então, todas as ações que eu vou ter com meu filho vai ser intencional. Por exemplo, eu comecei ontem, minha esposa, ela montou, olha que legal, ela montou um quadro de Olimpíadas. Então, desde ontem eu estou numa Olimpíada com meu filho. E ela que montou. Eu não estava com tempo para fazer isso e não tinha pensado nisso, mas ela, por construir futuro, o que ela faz? Ela está construindo uma estrutura de mentalidade no meu filho de paternidade. Olha que interessante. Meu filho fez 7 anos agora. E ele, com a criança, quando faz 7 anos, ele começa, até os 6 anos, ele fica muito perto da mãe. Quando ele faz 7 anos, a partir dos 7 anos, ele começa a se aproximar muito do pai. Olha que interessante, ela criou uma Olimpíada, ela fez toda uma estrutura e ela não me perguntou. Ela só chegou em mim e falou: olha, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente vai fazer. É isso aqui que você vai fazer. E eu comecei uma Olimpíada com meu filho. Então a gente está em jogos, a Olimpíada House em casa desde ontem. A gente fez alguns jogos ontem, hoje tem jogos, daqui a pouco eu vou ter que preparar para poder ir para lá para os jogos. Então, tudo que ela faz, por exemplo, na nossa alimentação, nosso café da manhã, tudo, ela está construindo o que ela quer. No final da semana, ela sabe o que ela quer construir para mim, para o meu filho e para ela, na saúde dentro da nossa casa. Entende? Por exemplo, ela olha só, ela observou, ela viu que meu filho tem muita energia. E ela falou: vamos colocar ele em alguns esportes, vamos fazer isso e tal. E eu quero também ter um cachorrinho. Porque o cachorrinho, ela leu, ela estudou, ela foi atrás a importância de um animal para uma criança. E aí ela foi e fez, e tá tudo certo. Então a construção dela tá na estrutura do lar, da família, da casa. Entende? Então esses princípios que ela está trazendo para dentro da minha casa, ela está construindo. Agora ela poderia simplesmente falar: nossa, beleza, eu vou curtir, vou para o shopping, vou levar o filho para o shopping, deixo ele comer no McDonald's, em casa deixo ele na televisão, deixo a empregada ficar cuidando, a babá ficar cuidando dele. Ela poderia estar agindo dessa forma.
se ela não fosse intencional e nem fosse investir o tempo dela. Então, em qualquer função que você tem, você pode ser investidor do teu tempo ou você pode gastar o teu tempo. Por isso você precisa ser intencional naquilo que você faz. Então, a intencionalidade do teu tempo vai fazer com que você pegue, voltando aqui ao início, vai fazer com que você pegue a leitura do livro que você está fazendo agora, pegue essa frase que vem quando você vai romper alguma coisa, tipo, você não pode, riqueza não é para você, os ricos não entrarão no reino dos céus. Qualquer frase que te bloqueia, que te trava, você pega a leitura, tira algo daqui que você pode ressignificar isso e você começa a pôr em ação, e essas ações que você está fazendo, elas vão começar a te gerar um resultado. Então, para a gente finalizar aqui, você é investidor do seu tempo, é isso aí. Você precisa começar a investir. Então, o que você vai fazer ao sair dessa live aqui agora? Se lascou por ter entrado aqui. Então, o que você vai fazer? Você tem que ser intencional. E o meu papel é tirar você. Meu papel é botar a pressão para você sair do lugar. É te trazer clareza. Eu ensino de uma forma muito simples e clara, para que você realmente entenda, não dê desculpa e coloque em ação. Take action. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai pegar a leitura que você está fazendo, ou o livro que você queria ler. Quem não está lendo o livro que queria ler e nem começou a ler, você vai pegar esse livro hoje. Você vai dar um jeito e vai pegar esse livro, ok? E você que já está lendo esse livro, o livro que você está lendo, você vai pegar ele. Você vai pegar na hora que você estiver fazendo a leitura, não queira ler tudo. Pegue um trecho que você, quando você parar aquele trecho, é algo que você pode aplicar hoje, você para a leitura, você vai pegar aquilo e vai caçar situações para poder executar aquele entendimento. Porque quando você executar aquilo, aí você adquire e você aprende. Aí quando você aprende, você tem a sabedoria. Beleza? Essa é a dica que eu dou para todos vocês aqui. E lembrando, vocês todos que estão aqui comigo, que a semana que vem nós vamos trabalhar. O que o Felipe faz? Só para vocês entenderem o que o Felipe faz. Meu propósito, o verbo que define, eu já falei sobre propósito para vocês. Inclusive me pediram para fazer uma live sobre propósito e identidade. Eu vou fazer, não agora, mas já logo eu vou fazer. O que o Felipe faz? O meu verbo, eu entendi dentro de propósito, todos nós temos um verbo. E quando eu sei que eu estou executando e vivendo o meu propósito, quando eu vivo o substantivo daquele verbo. Então, o meu verbo, o verbo que me define é preparar. Eu preparo pessoas e preparo empresas, negócios, ok? Quando que eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? Quando eu estou preparando. Então, aqui nesse momento agora, eu estou preparando vocês. Então, a leitura que vocês vão fazer, aquilo que vocês vão fazer, eu estou mostrando como que faz. Eu estou tirando e colocando coisas na mochila sua para que você pegue essa mochila e fale, ah, legal, beleza, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Então, assim, meu propósito é preparar. Então, tem duas coisas que eu faço e que eu estou trazendo para vocês. Eu estou preparando a vida de vocês, tratando através do Take Action. E através do Take Action, eu tenho a mentoria que eu faço, que é a mentoria FD, que eu vou trabalhar essa parte de construção de você construir as linhas que você precisa, mentais, preparar o teu corpo, tua alma e teu espírito para que você avance, ok? A tua jornada, para a jornada sua, ela fazer sentido e você não carregar peso desnecessário na mochila. Isso é uma das linhas que eu trabalho. A outra linha que eu trabalho é sobre, depois que você está governando sobre você, que você está preparado, aí eu vou te ensinar sobre governo nos negócios financeiros. Então é trazer liberdade financeira e liberdade geográfica, através do quê? Do governo sobre os negócios. Então eu te ensino também a empreender, a construir negócios. Então isso é uma outra coisa que eu faço. Dentro desse modelo, hoje, o que eu estou fazendo? Aí dentro dessa construção eu tenho um evento chamado Evolution Day. No Evolution Day eu vou trazer para vocês na prática como construir tudo isso, tá? Então, o Evolution Day, ele tá ligado a isso. Eu tenho uma outra mentoria que fala sobre isso, com esse acompanhamento para você ter os seus primeiros resultados financeiros dentro desse processo de você começar um negócio, de você transformar a tua ideia em um negócio lucrativo. Então, essas são as duas. Eu preparo pessoas e depois eu preparo essas pessoas para terem negócios. São duas coisas. O tempo todo eu vou falar de ação. Eu vou falar de você executar. Eu vou trazer um trechinho, 20% teoria e 80% como pôr em prática tudo isso.
tá? Então, vocês que estão me acompanhando, eu vou servir vocês esse ano com tudo isso que eu estou falando. Então, partindo disso, eu quero convidar vocês a estarem comigo nessa semana online, através da semana e Transforma Ideia num Negócio Lucrativo. São 4 lives que a gente vai fazer, onde eu vou ensinar você a construir seu produto. Felipe, mas eu não tenho produto, eu nunca empreendi nada, então você vai aprender. Felipe, eu já sou empreendedor, eu tenho um produto, então você vai aprender a montar a tua esteira. Eu já tenho esteira de produto. Eu preciso... Acho que o som ligou aqui, peraí. Ah, Felipe, eu já tenho um produto, o que eu faço? Eu vou ensinar você a construir a tua exponencialidade em alcançar os seus clientes. Tem um negócio que eu ensino que é o PNE, Pilares de um Negócio Exponencial. Na PNE, eu vou ensinar para vocês os 4 principais pilares para você fazer a tua empresa. Você que, eu tenho empresa, já tenho um negócio e já tem uma estrutura, tem um funcionário. Eu vou ensinar você a como você exponencializa o seu negócio, como você pode aumentar o teu lucro, diminuindo os seus custos. Felipe, como isso? É isso aí. Então isso tem a ver com as minhas experiências, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei, e é o que eu quero servir vocês, ok? Então estou passando tudo isso para vocês, e quem quiser falar comigo, manda um direct no meu Insta aqui no particular, e a gente vai crescer. Esse ano é um ano de crescimento, não tem como você fugir disso. Esse é o melhor ano da sua vida, é o pior ano da sua vida, eu não sei qual que é o que você está fazendo, porque eu tenho esses dois cursos dentro da nossa plataforma. O melhor ano do mundo, que é do Christian Barbosa, e o pior ano de todos, que é o do Pablo Marçal. Esses 2 cursos estão dentro da minha empresa, da minha plataforma. Então eu não sei qual que você está fazendo, se você está fazendo ou não, e eu quero trazer você para esse contexto. Eu quero fazer com que você, de fato, tenha resultados significativos. Tá bom? Então, outra coisa, mais uma dica para vocês aqui, mais um conselho, não andem sozinhos. Se você andar sozinho por muito tempo, você vai sair da frequência. E aí as coisas vão acontecer, a tecnologia ela está muito rápida, está avançando demais. E isso tudo que está acontecendo, se você não acompanhar, não estiver perto de pessoas, viver na ambiência, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Ó, estou no ano de aprendizagem, o meu pior ano, 10 em 1, ó que massa. Então eu quero convidar vocês para caminhar junto. Vamos ter uma experiência de caminho. E vocês que forem participar do Evolution Day, vai ser ao vivo aqui em Alphaville. Vai ser um dia muito bacana. E eu estou preparando algo bem legal. Eu estou preparando algo para tirar você da zona de conforto. Então no sábado a gente vai fazer o Evolution Day, que é o dia 12. E no dia 13 nós vamos ter a Mentor Fit. Ou seja, eu vou convocar todos vocês que participarem para a gente fazer uma caminhada de manhã, para a gente aprender sobre contemplação, para a gente fazer network, para a gente ter experiência de caminho, para a gente estar junto, e vai ser um tempo bem bacana. Então não fiquem fora dessa. Felipe, como eu faço para participar? Entra no link da minha bio aqui, se cadastra na Semana Negócio Lucrativo, e aí a partir disso então eu vou trabalhar esses pontos com vocês, tá bom? Vai ser dia 12 o Evolution Day, que a gente vai fazer o evento presencial aqui, tá bom? Então, como que eu faço para participar do Evolution Day? Acompanhe essa série de lives que eu vou fazer e você vai entender tudo que você precisa para estar junto com a gente aqui. Tudo isso que eu falei sobre experiência de caminho, a Evolution Day vai ser no dia 12, que eu vou ensinar e vou preparar vocês sobre negócio, sobre construir o produto. E aí depois, no dia 13, a gente vai fazer um Mentor Fit. O Mentor Fit é uma caminhada, a gente vai caminhar cedo, acordar antes que o sol, e a gente vai estar junto e vai aprender sobre contemplação, como eu contemplo a natureza, como que eu posso de manhã me inspirar e fazer network, etc e tal. Vai ter bastante coisa bem legal aqui pra gente fazer junto, fechou? Tá tudo no link da bio aqui. Beleza, galera? Tamo junto, até depois do fim, foi muito bom estar com vocês aqui. E tudo isso surgiu, olha que interessante, o transbordo. Tudo isso aconteceu aqui agora, porque alguém me chamou no direct e mandou para mim uma informação. Felipe, eu tô lendo um livro e tá sendo muito bom. Na hora eu vim, essa pessoa não tá fazendo as tarefas, ela não tá entendendo que ela precisa pegar algo disso
e aplicar hoje para ter resultado e ser exponencial. E ao invés de eu responder para ela, eu falei, não, eu vou responder na live. E aconteceu tudo o que aconteceu aqui. Eu tô muito contente por essa visão de servir, tá muito forte em mim, tá bom? Tamo junto, meus amigos. É nóis, tchau, tchau.